Esta afirmação oferece uma sugestão, a partir da qual você deve ter condições de fazer uma dedução de grande alcance e valor inestimável. Teste seu progresso no domínio deste curso, analisando a afirmação anterior, e determine, antes de seguir a leitura, qual sugestão ela oferece. Qual possível benefício você poderia ter ao saber que quando faz para outros o que faria para si, que é a soma e substância da regra de ouro, está colocando em ação uma cadeia de acontecimentos com o auxílio de uma lei que afeta os outros de acordo com a natureza do seu ato, e ao mesmo tempo planta em seu caráter, via mente subconsciente, os efeitos daquele ato? Esta pergunta sugere sua própria resposta, mas estou decidido a fazê-lo pensar sobre esse assunto vital. Por isso colocarei a questão ainda de outra forma. Ou seja, se todos os seus atos em relação aos outros e até mesmo seus pensamentos sobre os outros ficam registrados no subconsciente pela autossugestão, construindo assim seu caráter na exata cópia de seus pensamentos e atos, você consegue ver o quanto é importante vigiar esses atos e pensamentos? Estamos agora no cerne do verdadeiro motivo para fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós, pois é óbvio que qualquer coisa que fazemos para os outros, estamos fazendo para nós mesmos. Em outras palavras, todo ato e todo pensamento que você libera modifica o seu caráter exatamente conforme a natureza do pensamento ou do ato. E seu caráter é uma espécie de polo magnético que atrai as pessoas e condições que se harmonizam com ele. Você não pode agir em relação a outrem sem primeiro ter criado a natureza desse ato em seu pensamento, e não pode liberar um pensamento sem plantar a soma, substância e natureza dele em sua mente subconsciente, para lá se tornar uma parte de seu caráter. Compreenda esse princípio simples e entenderá porque você não pode se dar ao luxo de odiar ou invejar outra pessoa. E entenderá também porque não pode se dar ao luxo de revidar de alguma forma a quem lhe faz uma injustiça. Igualmente entenderá a injunção: pague o mal com o bem. Entenda a lei sobre a qual baseia-se a injunção da regra de ouro, e você entenderá também a lei que liga eternamente toda a humanidade em um único laço de companheirismo e impossibilita que você prejudique outra pessoa em pensamento ou ação, sem se prejudicar, e que igualmente adiciona ao seu caráter os resultados de todo o pensamento e ação bondosos que você manifesta. Entenda essa lei e você saberá sem a menor sombra de dúvida que está constantemente se punindo por todo o erro que comete e se recompensando por todo o ato de conduta construtiva que pratica. Parece quase um ato de providência que o maior mal e a maior injustiça já cometidos contra mim tenham ocorrido quando comecei esta lição. Alguns alunos do curso saberão a que estou me referindo. Essa injustiça me causou provação temporária, mas de pequena consequência comparada à vantagem que me deu, proporcionando uma ocasião oportuna para eu estar à solidez da premissa sobre a qual baseia-se esta lição. A injustiça a que me refiro deixou 2 cursos de ação em aberto. Eu poderia ter reivindicado alívio revidando meu antagonista com ação na Corte Civil e processo criminal por difamação,
ou poderia ficar no meu direito de perdoá-lo. Um curso de ação proporcionaria uma soma substancial de dinheiro, além da alegria e satisfação que possa haver na derrota e punição de um inimigo. O outro curso de ação proporcionaria ao auto-respeito, desfrutado por aqueles que enfrentem o teste com sucesso e descobrem ter evoluído a ponto de recitar o Pai Nosso e fazer jus às palavras. Escolhi a segunda opção. Escolhi, não obstante, as recomendações de amigos pessoais íntimos para revidar e a oferta de um grande advogado de fazer o revide de graça. Não existe derrota, exceto a que vem de dentro. Não existe barreira intransponível, senão a fraqueza de propósito inerente. Emerson. Mas o advogado ofereceu o impossível, pois nenhum homem pode revidar de graça. Nem sempre o custo é de natureza monetária, pois existem outras coisas com as quais se pode pagar, e que são mais caras que o dinheiro. Seria tão inútil tentar fazer qualquer alguém que não esteja familiarizado com a regra de ouro entender por que me recusei a revidar esse inimigo, quanto tentar descrever a lei da gravidade para um macaco. Se você entende essa lei, também entende por que escolhi perdoar o inimigo. No Pai Nosso, somos admoestados a perdoar nossos inimigos, mas a admoestação cai em ouvidos moucos a menos que o ouvinte entenda a lei que a embasa. Essa lei não é diferente daquela que embasa a regra de ouro. É a lei que embasa esta lição inteira e pela qual inevitavelmente devemos colher o que semeamos. Não há escapatória dessa lei, nem qualquer causa para tentar evitar suas consequências, se nos abstermos de colocar em movimento pensamentos e ações destrutivos. Para que possamos descrever mais concretamente a lei que embasa esta lição, vamos a seguir colocá-la em um código de ética que pode ser adotado por aquele que deseje seguir literalmente a injunção da regra de ouro. Meu código de ética. 1. Acredito na regra de ouro como base de toda a conduta humana. Assim, nunca farei a outra pessoa o que não gostaria que ela fizesse a mim, se nossas posições fossem contrárias. 2. Serei honesto nos mínimos detalhes em todas as minhas transações com os outros, não apenas pelo desejo de ser justo com eles, mas pelo desejo de gravar a ideia da honestidade em meu subconsciente, entretecendo assim essa qualidade essencial em meu caráter. 3. Perdoarei aqueles que são injustos comigo, sem pensar se merecem ou não, pois entendo a lei pela qual perdoar os outros fortalece meu caráter e remove do meu subconsciente os efeitos de minhas transgressões. 4. Serei sempre justo, generoso e leal com os outros, mesmo que saiba que esses atos passaram despercebidos e sem recompensas conforme o significado comum de recompensa, pois entendo e pretendo aplicar a lei pela qual o caráter é apenas a soma total dos atos do indivíduo. 5. Qualquer tempo que eu possa dispor para me dedicar a descobrir e expor fraquezas e faltas de outros, dedicarei mais proveitosamente à descoberta e correção das minhas. 6. Não difamarei ninguém, não importa o quanto eu acredite que a pessoa mereça, pois não desejo plantar sugestões destrutivas em meu subconsciente. 7. Reconheço o poder do pensamento como um acesso do meu cérebro ao oceano universal da vida. Portanto, não lançarei pensamentos destrutivos a flutuar
naquele oceano, para que não poluam a mente dos outros. 8. Dominarei a tendência humana para o ódio, inveja, egoísmo, ciúme, malícia, pessimismo, dúvida e medo, pois acredito que seja a semente de onde o mundo colhe a maioria de seus problemas. 9. Quando minha mente não estiver ocupada com pensamentos direcionados à realização do meu objetivo principal definido de vida, irei voluntariamente mantê-la cheia de pensamentos de coragem, autoconfiança, boa vontade em relação aos outros, fé, bondade, lealdade, amor pela verdade e a justiça, pois acredito que essas são as sementes das quais o mundo colhe o crescimento progressivo. 10. Entendo que uma mera crença passiva na solidez, na filosofia da regra de ouro, não é de nenhum valor para mim ou para os outros. Assim, irei ativamente colocar essa regra universal do bem em operação em todas as minhas transações com os outros.